Fala, mestre da engenharia! Recentemente, postamos um short que mostrava como era por dentro de uma turbina eólica e vários comentários nos surpreenderam. Várias pessoas perguntaram se aquilo era um motor, outras falando que era um gerador. E mais outros comentários pedindo para esclarecermos a diferença entre motores e geradores. Mas antes de movermos dentro desse tema, aproveita agora para se inscrever, se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Então vamos lá! Qual é a diferença entre um motor e um gerador? De forma resumida, é bem simples. Um gerador converte a energia mecânica em energia elétrica e um motor converte energia elétrica em energia mecânica. Mas vamos explorar isso um pouco mais. Um gerador, em outras palavras, gera eletricidade a partir de algum tipo de movimento mecânico. Imagine o gerador como uma máquina que gera energia elétrica quando é girada. Essa rotação pode ser gerada de várias fontes, como uma turbina movida pela água, vapor de água, vento ou até mesmo um motor de combustão interna. Mas vamos focar nos geradores elétricos básicos. No coração de um gerador está as bobinas ou enrolamento de fio condutor. E esse enrolamento é muitas vezes feito de um material condutor como o cobre. Essas bobinas são fixadas no eixo do rotor, que por sua vez é a parte giratória do gerador. Só que para induzir corrente na bobina, é necessário um campo magnético. Esse campo pode ser gerado de diferentes maneiras, dependendo do tipo de gerador. Em geradores tradicionais, um ímã permanente ou um eletroímã é usado para criar esse campo magnético. O estator é a parte estacionária do gerador que envolve o rotor com as suas bobinas. É ele que contém o campo magnético fixo, que interage com as bobinas giratórias. O estator também é responsável por manter a bobina em movimento rotativo, com a utilização de rolamentos, por exemplo. Por outro lado, um motor é um dispositivo que converte energia elétrica em energia mecânica. Em vez de gerar eletricidade, um motor consome energia elétrica para gerar movimento mecânico. Um exemplo comum é o motor elétrico encontrado em muitos eletrodomésticos, veículos elétricos, ventiladores e vários outros. O estator é a parte estacionária do motor, contendo uns enrolamentos de campo, e esses enrolamentos criam um campo magnético fixo, que interagem com o rotor quando a corrente elétrica é aplicada. Dá para observar que a forma construtiva de motores e geradores é bem parecida. Então, o que diferencia um motor de um gerador é apenas que um consome energia elétrica para gerar energia mecânica e o outro converte algum tipo de energia mecânica em energia elétrica. Em motores de corrente contínua, o comutador é frequentemente usado para inverter a direção da corrente no rotor, garantindo o movimento contínuo. Só que, geralmente, os geradores não possuem comutadores, especialmente os de corrente alternada, e a direção da corrente gerada é naturalmente alternada conforme o rotor gira. Só que geradores modernos, especialmente os de corrente alternada, frequentemente são projetados sem escovas, usando tecnologia para evitar o desgaste e a fricção. Outro ponto é a velocidade. A velocidade do motor pode ser controlada variando-se a corrente elétrica fornecida ao rotor, ou seja, temos um certo controle sobre sua velocidade. Mas, por exemplo, em veículos elétricos, o motor usado para movimentar as rodas também é usado como gerador em sistemas regenerativos durante a frenagem. Ou seja, quando pisamos no acelerador, o motor funciona como motor. E quando freamos, esse mesmo motor funciona como gerador para carregar as baterias. Só que é importante entender que esses motores costumam funcionar com corrente alternada e não possuem escovas, o que aumenta sua eficiência e diminui o atrito e calor gerado. E aí, sabia dessas diferenças entre geradores e motores? Tem um gerador aí na sua casa?